Eu creio num Deus do impossível. Eu creio que tudo podes fazer. Eu não viverei pelo que vejo. Eu posso ir além com teu poder. E em ti muralhas caem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limite. Não temas ondas da tempestade. Vitorioso, não há o que temer em todo tempo. Vamos dizer, não temas ondas, não temas ondas. Sua voz acalma a multidão medo. Vitorioso, não há o que temer em todo tempo. Tu me guardas. Diga em ti, muralhas caem. Podemos ir além do impossível. Em ti não há limite. Inferno treme. Não temas ondas da tempestade. Vitorioso és na batalha. Todo tempo. Não temas ondas. Sua voz acalma o mar e tira o medo. Muralhas caem. Eu posso. E em ti não há limites. Eu tudo. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Aleluias, glórias a Deus. Boa noite, igreja, tudo bem com vocês? Quantos estão na expectativa nessa quarta-feira de receber uma palavra profética? Quantos estão nessa expectativa nessa noite? Amém? Eu creio que Deus vai cumprir isso na sua vida. Eu creio que Deus vai trazer uma palavra para renovar a sua quarta-feira. Quarta-feira é um dia para todos nós
interessante. Nós estamos no meio da semana, alguns de nós estamos cansados, trabalhamos, enfim, mas nós chegamos aqui, chegamos até aqui, e Deus com certeza nos traz aqui para que a gente possa renovar as nossas esperanças, para que a gente possa receber uma palavra da parte de Deus, e com esta palavra nós possamos nos alimentar e continuar caminhando, recebendo mais esperança, mais expectativa e mais bênçãos. Amém, gente? Meus queridos, falando em expectativa, sabe que Deus tem tocado o meu coração sobre a educação que nós recebemos na igreja quando falamos sobre as nossas finanças. Ao longo desses mais de 20 anos de evangelho, eu tenho tido a oportunidade de acompanhar pessoas que fizeram duas coisas. Está em Provérbios capítulo 11, versículo 24. Algumas pessoas que doaram generosamente e viram aumentar as suas riquezas. Sabe, queridos, ao longo desse tempo eu tenho visto pessoas que têm olhado para o ministério, têm olhado para a igreja e têm entendido o propósito deste lugar, o propósito deste ambiente em que nós estamos. E mais do que isso, essas pessoas têm percebido a qualidade responsiva de Deus. Como Deus retribui aquelas pessoas que abençoam a sua obra. Aquelas pessoas que, como pregadores do telhado, olham para a obra de Deus, abençoam a obra de Deus e são abençoadas. Mas eu tenho visto também pessoas que retêm aquilo que têm e caem na pobreza. E quando nós falamos sobre riqueza e pobreza, nós não falamos apenas em bens materiais, queridos, porque Deus, Ele tem olhado para nós sobre todas as formas e todos os ângulos. Há diversos tipos de riqueza. Saúde é riqueza, paz é riqueza, felicidade é riqueza, família é riqueza. E eu tenho visto Deus abençoar essas vidas. Então nessa noite eu quero te fazer esse convite para que você vença alguns bloqueios na sua vida. Algumas pessoas não entendem isso e com um certo medo, com uma certa dificuldade, essas pessoas, elas retêm a obra de Deus, mas não percebem que ao reter a obra de Deus, estão retendo também a obra de Deus nas suas vidas. Nós temos que ser doadores, generosos na casa do Senhor. Temos que trabalhar na igreja, temos que abençoar a igreja, temos que financiar a igreja, mas sempre tendo a certeza que Deus, Ele olha para nós e nos dá o crédito espiritual que nós merecemos. Deus tem olhado para o seu povo, queridos, e tem buscado fazer do seu povo um povo que prospera, um povo que cresce, um povo que evolui em todas as áreas da sua vida. Mas para isso a gente tem que quebrar esse primeiro passo, que é olhar para a coisa mais pobre que nós temos, que são as nossas finanças, e falar: eu vou abençoar a minha casa, eu vou abençoar a minha igreja, e através disso eu também vou ser abençoado. Amém? Eu sei que muitos de vocês aqui são empreendedores, eu sei que muitos de vocês querem empreender, eu sei que diversas pessoas aqui têm um sonho de construir algo a mais nas suas vidas, e há um caminho para isso. O primeiro passo é você declarar diante de Deus que nada disso é mais importante do que a obra do Senhor. Eu fiz isso há mais de 20 anos atrás e eu posso testemunhar isso para vocês todos os dias. Então faça isso nessa noite, amém? Eu quero orar pela sua vida, quero orar para Deus desbloquear qualquer coisa que te impeça de ser alguém capaz de abençoar a obra do Senhor. Mas eu também quero orar para que Deus te abençoe, abrindo uma porta poderosa na sua vida, para que você cresça de todas as formas possíveis, amém? Queria que você analisasse nesse momento qual a área da sua vida, quando nós falamos em crescimento, quando nós falamos em evolução financeira, quando você quer evoluir, quando você quer ir além, qual área da sua vida tem que ser desbloqueada nessa noite? E nós vamos orar por isso, amém? Santo Deus, nós estamos diante da Tua presença, Pai. Sabemos, Espírito Santo, que o Senhor tem olhado para as nossas vidas e
E o Senhor tem falado com o seu povo, e o Senhor tem colocado a tua mão sobre o teu povo. E Deus, nós também sabemos que o Senhor quer fazer o seu povo crescer em todas as áreas. Por isso, nessa noite, Deus, eu te peço para que todo bloqueio seja quebrado aqui nesta noite, Pai. Traz à tua casa vidas que querem abençoar este ambiente, Deus. Traz à tua casa pessoas que compreendem a necessidade de quebrar todo bloqueio que possa impedir as suas vidas de prosperar e crescer, Deus. Nos abençoa nessa noite, Pai, tirando todo o medo, tirando tudo aquilo que nos impede de sermos ofertantes e abençoadores generosos na tua casa, Pai. Eu oro, Espírito Santo, por todos aqueles que necessitam de um novo trabalho. Eu oro por todos aqueles que querem crescer no seu trabalho. Eu oro por todos aqueles que querem empreender de alguma forma, Deus. E eu te peço, Pai, abençoa o trabalho dos teus filhos e filhas. Faz com que eles quebrem, meu Deus, todos os bloqueios que possam estar impedindo o crescimento do trabalho, o crescimento do empreendimento. E que todas essas pessoas, Pai, possam compreender que isso não é obra nossa, é obra do Senhor. E assim nós também possamos abençoar a tua casa, Deus. Em nome de Jesus, Pai, afasta o devorador da nossa casa. Afasta o inimigo que tem tentado nos colocar diante de um sentimento de limitação e pobreza, e nos coloca diante do Senhor, aquele que é dono de todo o ouro e toda a prata, e nos abençoa nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, vocês já sabem, aí atrás tem o nosso QR Code, aqui também tem o número do nosso Pix. Abençoa a nossa igreja, abençoa a nossa casa. Nós precisamos de você. Amém? Nós precisamos de você. Deus te abençoe. Se você quiser for ofertar fisicamente, pode sair do seu lugar e ofertar aqui também. Amém? Tchau, gente. Deus abençoe. Senhor, meus irmãos, vocês estão bem? Espero que você esteja bem. Uma noite a qual Deus preparou, mais uma noite, né? Mais um dia preparado por Deus, para que possamos sair daqui debaixo de uma palavra ao qual Deus já designou ao coração. Meus irmãos, abra comigo, estou um pouquinho rouco, tenha paciência hoje um pouquinho comigo. Livro de Josué, capítulo 1. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 1 e 2. Está assim: Então, após a morte de Moisés, o servo do Senhor, sucedeu que o Senhor falou com Josué, o filho de Num, ministro de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, está morto. Agora, portanto, levanta-te, vai sobre este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Amém? Somente até aí. Então, após a morte de Moisés, o servo do Senhor, sucedeu que o Senhor falou com Josué, o filho de Num, ministro de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, está morto. Agora, portanto, levanta-te, vai sobre esse Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Amém? Aqui está avançando o tema, avançando
para o próximo nível. E hoje Deus te trouxe aqui, porque hoje você está avançando para o próximo nível. Diante desse texto, ao qual Deus ele está falando com Josué aqui, um diálogo dizendo, então, após a morte de Moisés, o servo do Senhor, sucedeu que o Senhor falou com Josué, o filho de Num, ministro de Moisés. É interessante que Deus ele não fala com Josué enquanto Moisés está vivo. E também um tempo de transição, ou seja, subir de nível ou passar, né, para a próxima fase, avançar para a próxima fase. É uma questão em que Deus ele fala com Josué, porque Josué agora está transicionando para uma outra fase. Até o tempo em que Josué está com Moisés, Josué está aprendendo. Porque não dá para Deus passar alguém de nível ou transicionar alguém de nível, sendo que ele não conhece história. Então o Josué, ele conhece a história de Moisés e por isso agora Deus está chamando Josué para avançar para o próximo nível. E o problema da transição é os processos, porque uma transição não é fácil você transicionar para a próxima fase ou passar o próximo nível. Josué vai ter que transicionar do pior jeito que ele imaginou, porque agora Moisés, o servo do Senhor, está morto. Josué andava com Moisés, Josué aprendeu com Moisés, Josué viu Moisés falando com Deus no altar, falando com Deus no monte. Josué viu Moisés falando com Deus no meio do deserto, quando tira o povo da escravidão do Egito. É interessante que Moisés, então, ele vai agora transicionar no seu período em que ele está dentro do Egito, mora no Egito e precisa agora tirar o povo, em que Deus fala, Moisés, você precisa agora tirar o meu povo de dentro do Egito. Interessante é que na época de José reinava sobre o Egito, era governador do Egito. Então, José, então, governando o Egito, fala que ele deixou o Egito muito rico, por conta da sabedoria de José. E a palavra diz que quando José morre, agora troca-se o faraó. E o faraó agora vai impor sobre o povo hebreu, sobre o povo de Deus, agora um peso muito grande. Só que ele não entendia que quanto mais colocava peso no povo de Deus, o povo crescia. É interessante que quanto mais o povo de Deus passa por alguns processos, mais tem um crescimento do povo de Deus. Então o processo não foi feito para envergonhar a crente, não. Processos foram feitos para dar crescimento ao crente. Quanto mais Faraó, ele colocava peso sobre o povo, disse Faraó, coloque mais trabalho ao povo para que eles possam ficar cansados e não ter crescimento. Quanto mais Faraó colocava peso sobre o povo, jugo sobre o povo, trabalho sobre o povo, mais o povo de Deus crescia. Então não é os processos que vão te matar, os processos estão fazendo você crescer. E o problema de transição é não entender a transição, o tempo que estamos transicionando para a próxima fase. Porque é importante entender o tempo que estamos subindo de nível, senão vamos viver a mesma história que Moisés viveu. Senão vamos viver a mesma história que estamos vivendo. Então, aqui a sabedoria em saber que estamos avançando ou subindo o nível, é entender que Deus está querendo trazer um crescimento, tanto para Josué, quanto para o povo de Deus. Então todo o processo faz com que haja um crescimento, e no meio do processo vai ter as amarguras, as aflições, as angústias, sofrimento. Quem diz que não? Quem diz que todo dia nós seremos vitoriosos? Sim, somos vitoriosos porque temos o nosso Senhor Jesus Cristo conosco, a qual aceitamos Ele como único, legítimo, suficiente, Salvador e Senhor da nossa vida. Então por isso somos vitoriosos. Diz a palavra de Deus que somos mais que vencedores. Por que somos mais que vencedores? Porque temos 2 casas ou 2 carros? Não. Porque mesmo se o inimigo nos matar nessa vida, temos a vida eterna. Ele não nos mata, Ele só faz nos viver eternamente. Então somos mais que vencedores. Vencedores porque temos Cristo aqui na terra, e vencedor porque se a gente morrer hoje, estaremos com o Senhor vivo. Então somos mais que vencedores. Então todo o processo faz com que você seja forte para pisar dentro do propósito.
O nosso problema é não entender quando Deus nos coloca dentro do propósito e queremos viver a nossa vida que vivíamos. Josué agora está ali com depressão e Deus sabe disso. Por quê? Porque Josué amava Moisés. Moisés, um super líder proeminente, né, representante das leis sobre Israel. Um cara que tirou o povo do Egito, um povo que estava crescendo, um povo que havia crescido dentro do Egito após as provações. Então Moisés tira esse povo do Egito e diz a palavra que Moisés então vai ao meio do deserto com esse povo. Um período de 8 horas, agora vai demorar 40 anos para o povo atravessar o Egito, o deserto. Diz a palavra então que no meio do deserto, Moisés estabelece o tabernáculo. Então a glória de Deus descia no meio do deserto. Só que o povo, ele não estava acostumado com a glória de Deus, a nuvem que o Senhor fazia ao descer no tabernáculo. O povo estava acostumado com a escravidão. O povo estava acostumado com a comida ruim. O povo estava acostumado com os deuses do Egito. Só que o Deus verdadeiro descia no meio do deserto. E o problema é que não satisfazia a vontade do povo, porque o povo desejava as coisas que estavam no Egito. Só que, entenda uma coisa, todo deserto, todo tempo de transição gera agora um tempo de desconforto. Porque o povo está atravessando o deserto e toda transição vai gerar um desconforto na nossa vida. E todo desconforto, ele vai gerar uma dependência. Por quê? Porque estamos desconfortáveis, não temos aquilo que queríamos na nossa mão. Então somos obrigados, por parentes, a depender daquilo que vai descer no deserto. O povo estava transicionando um tempo de desconforto, mas Deus descia no meio do deserto. Era um tempo de transição, um tempo de medo, um tempo de aflição, mas Deus supria a necessidade do povo no meio do deserto. O nosso problema é que nós estamos num tempo de transição, transicionando para o próximo nível, mas não estamos atentos no que Deus tem feito sobre a nossa vida. O nosso problema é que nós temos reclamado por aquilo que estamos perdendo, mas não fazemos menção, ou seja, não glorificamos ao Senhor por aquilo que está chegando sobre a nossa vida. O problema não é aquilo que passou. Já dizia Paulo, avançando para as coisas deixando as coisas para trás, fica avanço para o alvo. E meu alvo é Cristo. Então nós estamos chorando por aquilo que perdemos, mas Deus está falando assim: Josué, acorda, porque as terras eu te darei. Então nós estamos num tempo de transição, esperando que as coisas passadas façam, ou seja, sejam iguais às coisas de hoje. E Deus está falando para você: saia desse período que você já passou. Para de errar no mesmo erro. Para de olhar para trás. Para de dizer assim: eu não consigo, eu não posso, não tem jeito. É um tempo de transição e Deus está te elevando ao próximo nível. É um tempo de transição e Deus está te levando à próxima fase. O problema é que nós não entendemos, ainda que seja uma perda, ainda que seja um retrocesso, mas todo retrocesso de Deus é avanço. Diz a palavra que os nossos filhos são como flecha na aljava de Deus. Ao certo tempo ele pega a flecha, coloca ali no arco, puxa para trás e lança para frente. Então quanto mais para trás em Deus você estiver andando, pensando: meu Deus, mas por que isso não acontece? Mas por que isso não está acontecendo? É Deus te impulsionando para o teu propósito. Então entenda isso: toda transição gera desconforto. Todo desconforto vai gerar uma tristeza no coração, porque você vai lembrar de dizer assim: poxa, mas quando eu pagava aluguel, eu não passava tanta necessidade assim. Depois que eu comprei uma casa, um apartamento, parece que eu passo mais provação. Vai gerar desconforto, sim, mas é para te impulsionar para você viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Toda transição gera desconforto, que gera uma tristeza, mas que gera dependência de Deus. E isso é importante, esse fator, porque toda dependência de Deus gera altar. E todo altar gera presença. E toda presença gera providência. Então, todo tempo de transição gera um desconforto, que gera tristeza no coração, que gera dependência, que gera altar, que gera presença e que gera providência. Então Deus está agora olhando para a terra e vê que Josué está ali sobre a terra depressivo, pensando nas coisas passadas, pensando na liderança de Moisés, pensando em quando Moisés colocou o cajado, o mar se abriu, pensando em quando Moisés fazia no meio do deserto, a nuvem descia, a glória de Deus enchia aquele tabernáculo, pensando que o povo não passou necessidade no meio do deserto, pensando o que vai ser de mim agora se não tem Moisés. O nosso problema é esse, é ficar apegado nas coisas, nas pessoas, mas Deus não tem nada em particular com as pessoas dentro do teu propósito. Dentro do teu propósito é com você. O problema é que nós queremos que as pessoas fazem o que é para nós fazer. E Deus está falando assim: ô Josué,
Não é com Caleb, é com você. Deus está olhando para ele: ô Josué, né? Moisés morreu, mas não é com Caleb, Josué, é com você. O nosso problema é que nós paramos em um luto que estamos passando. O nosso problema é que nós paramos em um escorregão que nós demos. O nosso problema é que nós estamos parados, estagnados. O inimigo jogou a flecha e você caiu, mas Deus está falando assim: é tempo de você ser transformado, transicionado de nível. Então nós paramos. Josué está parado pensando nas coisas passadas, sendo que Deus tinha algo futuro para ele. O tempo de transição chegou sobre a nossa vida. O tempo de transição chegou sobre a tua casa. Então não sinta desconfortado, né? Desconfortável quando você ser transicionado. Por quê? Porque isso aí gera até um desconforto, mas gera dependência de Deus sobre a tua vida. Então é um tempo que gerou a tristeza. Talvez você está triste, mas a dependência, a presença de Deus desce dentro da tua casa. Eu tenho certeza que não tem faltado nada dentro do teu lar. Eu tenho certeza que o emprego não tem faltado. Eu tenho certeza que o alimento não tem faltado. E o que mais nós estamos querendo para poder avançar, para poder subir, para poder ser transicionado de nível? Parece que estamos presos numa depressão, que parece que o inimigo coloca na nossa cabeça que nós somos depressivos, e ali a gente fica chorando, chorando, chorando. E Deus está falando assim: levanta-se, Josué. Levanta-te, porque Moisés morreu. Levanta-te, porque aquilo que ficou para trás ficou. Agora é sua vez, Josué. Levanta, por quê? Porque eu tenho um mar para abrir também, mas eu não tenho mais Moisés, eu tenho Josué. Então levanta, porque o rio Jordão vai se abrir se tiver Josué lá. O nosso problema é que estamos esperando Moisés colocar o cajado e abrir de novo o mar. O nosso problema é que nós estamos esperando alguém clamar por nós para que a presença desça. O nosso problema é que a gente, no final do culto, depois de uma palavra poderosa, que Deus tem bombardeado essa igreja com palavras poderosas, é que depois do final do culto a gente ainda quer que alguém ore por nós e ainda revela, né? Sendo que Deus está na ponta do altar, descendo no altar, dizendo: eu, Josué, levanta-te, é com você. Josué, vai nessa tua força, é com você. Josué, te darei as terras. Você não está pegando essa chave. Você não está pegando. Então, Moisés é aquele líder que, representante das leis, que no meio do deserto fala com Deus face a face. Que em Êxodo 33, Moisés fala para Deus assim: ô Senhor, tu tiraste esse povo do Egito e está pedindo para que eu vá sozinho com o teu anjo. Se o teu anjo, se o Senhor não for, não adianta, que nós não sairemos daqui. Senhor, tu está dizendo que vai matar esse povo, sendo que foi você que deu o grande livramento do Egito para cá. Olha que ousadia de Moisés, se colocar na brecha do povo. Se colocar na brecha do povo. A empatia de não ter colocado a liderança dele em jogo, mas sim a ousadia e o coração do povo na mão de Deus. Falar assim: Senhor, tu quer matar esse povo? Então mata a mim também, porque tiraste esse povo do Egito com um braço forte, e todas as nações sabem que o Senhor é Deus. Todas as nações sabem o poder que tem diante desse povo. Se o Senhor não for à frente, eu não vou, Senhor. E Deus então revoga a circunstância. Diz que Moisés está no altar. Êxodo capítulo 33, 34, diz que Moisés está no altar e Deus fala assim: ô Moisés, achei graça em ti. Já que eu encontrei graça em você, pode dizer ao povo que eu vou à frente. Então é um tempo de Moisés ali com intimidade com Deus, e a gente parece que perdemos essa intimidade com Deus. Parece que nós perdemos essa relação com Deus, esse propósito original que Deus estabeleceu no Éden com Adão. O relacionamento em que Deus provia todas as coisas. O relacionamento que parece que não temos, e a gente fica preocupado quando não vamos receber algo da parte de Deus. Tem um louvor que diz: se Ele fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Mas parece que para a gente não vale. A gente só cantamos da boca para fora, porque se Ele não faz, a gente fica bravo. Se Ele não faz, a gente não aceita, né? Então, olha o relacionamento que Moisés tinha com Deus. Josué, ele estava ali observando esse relacionamento, porque toda vez que Moisés subia no monte, Josué ficava no pé do monte ouvindo. Quando Deus foi se reportar a Josué, não falou diretamente com Josué, falou com Moisés. Falou: Moisés, manda dizer a Josué. Josué ouvindo. Manda dizer a Josué. Josué está ouvindo. Então, a obediência que Josué tinha pela liderança de Moisés. Olha isso aqui. Isso aqui me chama a atenção, e entre num parênteses aplico. Porque quando você tem obediência pelos seus líderes,
Deus, através da liderança, fala com você. Manda dizer a Josué, né? E Josué na obediência no pé do monte, porque Deus falou assim: ô Moisés, sobe só você e eu. Então Josué fica na obediência. E quando Josué está na obediência, Deus fala assim: ô Moisés, fala para Josué também. Talvez Josué estava esperando a resposta de Deus. Talvez Josué estava orando, esperando Deus falar com ele. Só que na obediência, Deus não fala com Josué, mas fala com Josué através de Moisés. Então toda vez que nós obedecemos a liderança, né? Obedecemos uma liderança, Deus fala com a gente. Josué aprende a obedecer a liderança, está no monte, está no pé do monte, observando ali o relacionamento de Deus para com Moisés. Um relacionamento íntimo, né? Um relacionamento de face a face. Um relacionamento de altar, um relacionamento de presença. Um relacionamento onde os trovões falavam com Moisés. Um relacionamento onde Deus falava com Moisés através dos trovões, através da glória, da fumaça. E parece que a gente tem perdido isso sobre a nossa vida. E estamos no tempo de transição, né? Estamos transicionando de geração. A nossa geração está ficando para trás. E estamos transicionando. É a nova geração. E como que vamos lidar com a nova geração? É a geração de Josué. A geração de Moisés está ficando. E a geração de Josué é que vai conquistar a terra prometida. Mas qual que é o exemplo que Moisés tem dado a Josué? Qual que é o exemplo que Moisés tem passado a Josué? Qual que é o exemplo que nós temos passado à próxima geração que está chegando? Porque estamos transicionando. Estamos aqui avançando para o próximo nível. E o próximo nível da nossa vida talvez não seja mais conosco, mas seja com aqueles que são os nossos, com aqueles que estão aqui. E qual que é o exemplo que a gente tem passado? Eu digo a você, Moisés, qual que é o exemplo que você tem passado? Você tem altar na sua casa, Moisés? Deus desce lá na sua casa, a glória desce. Tem consagração na tua casa? Tem particular com Deus? Tem Bíblia na mesa? E aí, Moisés, me responde. Tem Bíblia na mesa? Tem palavra? Ou não, só tem celular e televisão? Então, Moisés, atenta-se para Josué. Por quê? Porque depois de você é ele, Moisés. Moisés prepara Josué. Agora, diz a palavra que só quem vai entrar na terra prometida é Josué e Caleb. Você conhece a história. Moisés não entra. Muitos dizem, Moisés apresentou a terra, mas não entrou. E muitas vezes vai ser assim sobre a nossa vida. Terra, digo, física aqui. Né? Porque Moisés, ele olha para a terra prometida, mas não prova da uva. Só que, se eu fosse Moisés, eu ver o meu filho provando da uva, eu ficaria muito feliz. Ainda que eu não prove da uva, mas meu filho está tomando do vinho bom, está comendo mel, eu ficaria muito feliz. Porque depois que a gente tem filho, depois que a gente somos líderes, não é mais nós. Não é mais sobre nós, mas é sobre eles. Eu tenho certeza que quem é pai aqui sabe, quem tem um Josué na sua casa sabe, que você está ensinando o teu Josué para poder guerrear e ganhar as terras aí. E o difícil é esse. É o exemplo que Moisés dá para Josué. Ensina Josué no caminho. É o exemplo que Moisés agora transmite a Josué, a ponto de ele não pisar na terra, ficar em cima do monte, olhar para a terra prometida. Mas entenda uma coisa, Moisés não é perdedor. Porque mais que a terra prometida que mana leite e mel, ele está junto com o Senhor, a terra das terras prometidas. Então Moisés, ele apresentou a terra para Josué, para o povo, diz, aquela é a terra. E quando ele sobe no monte, diz a palavra que o Senhor agora o leva. E agora, Josué agora pede a liderança, pede o teu ponto de referência. Porque eu sei como é, eu não sei, mas pela vida da minha esposa, como que é perder um pai e uma mãe. O seu ponto de referência. Como é você viver sem um pai, sem uma mãe, né, sem a liderança dentro da sua casa. Então Josué está sem um ponto de referência. Por quê? Porque Moisés morreu. E Deus está vendo Josué pelos cantos. E diz a palavra que tem um povo olhando para Josué, esperando uma ordem de Josué. Mas Josué está depressivo, cabisbaixo, triste. Então vai dizer a palavra então que Deus agora, ele olha para Josué. Então vai dizer assim, versículo 1 de Josué. Então após a morte de Moisés, servo do Senhor, sucedeu que o Senhor falou com Josué. A primeira vez diretamente que Deus fala com Josué. E Deus vai falar assim, Moisés, o meu servo está morto. Ele estava apontando para um ponto de referência de Josué. Moisés, o meu servo está morto. Agora, portanto, levanta-te, vai sobre este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que dou aos filhos de Israel.
O nosso problema é que, e agora o contexto aqui é diferente, não é Moisés, mas o nosso problema é que a gente viu os nossos pais pecarem. E nós estamos parados, porque perdemos um ponto de referência. Mas talvez a gente vai ganhar de volta os nossos pais, os nossos Moisés, através da nossa ação. Porque Josué está parado, depressivo, pensando. E Deus falou: ô Josué, levanta-te, erga a tua cabeça, rapaz. Moisés morreu, meu servo. Agora é com você, Josué. Olha para trás, Josué. Josué olhou para trás e viu um povo. E o povo, pela obediência, estava olhando para Josué, esperando Josué se levantar. Dizendo: Josué, nós vamos marchar, mas diante uma palavra que foi liberada. Josué, nós vamos seguir junto com você, Josué, mas mediante a uma palavra. Josué, levanta, acorda para a vida. Então vai dizer a palavra assim. Olha aqui, ó. Versículo 3. Todo lugar que pisar a sola do teu pé, Josué, vou-lo tenho dado conforme declarei a Moisés. Olha que interessante. Por quê? Porque desde Moisés, Deus está indo à frente. Deus falou: ô Moisés, eu vou à frente do teu povo. E Deus não revoga o contrato que ele faz com Moisés. Olha isso aqui. E todo lugar que pisar a sola do teu pé, Josué, vou-lo tenho dado conforme declarei a Moisés. A promessa foi para Moisés, mas quem está vivendo é Josué. A palavra foi liberada para Moisés. Eu vou na tua frente. Mas quem está agora usufruindo da mensagem é Josué. Olha isso aqui. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar em direção ao poente do sol será o vosso termo. Não haverá homem capaz, meu Deus, capaz de permanecer de pé diante de ti em todos os dias da tua vida. Tal como estive com Moisés, assim também estarei contigo. Não falharei contigo, tampouco te abandonarei. E aí vem a palavra: ser forte e de boa coragem, Josué. Pois para este povo dividirás a terra por herança, a qual jurei aos seus pais que lhe daria. Somente ser tu forte e muito corajoso, que tu possa observar e agir de acordo com toda a lei que meu servo Moisés ordenou-te. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que possa prosperar onde quer que fores. Versículo 9. Não te ordenei eu ser forte de boa coragem? Não temas, Josué, tampouco fiques desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. Josué se levanta, porque agora não é mais que Moisés, porque Josué agora está avançando para o próximo nível. Está num tempo de transição, que agora está gerando dependência, que agora está gerando experiências com Deus. Porque quando nós deixamos o ponto de referência onde Deus descia com Moisés, agora temos que estabelecer o nosso ponto de referência onde Deus vai descer. Agora nós temos que estabelecer o nosso altar onde Deus vai descer. Porque talvez os Moisés da vida falharam. Só que Deus tem uma ordenança para você dizendo: levanta-te a cabeça. Porque está assim, né? Moisés, meu servo, morreu. Não te ordenei eu? Seja forte, seja corajoso, né? Ande, as terras já são tuas. Assim como eu prometi a Moisés, vou à tua frente também. E nenhum homem vai ficar de pé diante de você. Josué se levanta. Josué agora vai olhar para o povo. Josué está cheio de coragem, de ousadia. Josué agora está cheio da presença de Deus. Porque Deus falou com ele. E coisa boa é quando Deus fala com a gente. Coisa boa é quando a gente escuta a voz de Deus, dizendo: levanta-te, seja forte, corajoso. Coisa boa é quando Deus desce na casa, você não consegue se controlar. Coisa boa é quando você está andando de carro, fazendo Uber, não sei, trabalhando. E você para no meio do estacionamento, do acostamento, e para chorar com Deus. Porque você ouviu a voz do Senhor. Meu Deus. Coisa boa é quando Deus desce na igreja e sinais e maravilhas e prodígios são manifestos. Coisa boa é ouvir a voz do Senhor. Josué escuta a voz do Senhor.
O problema é que a gente tem sido bombardeado de palavra. Só ouvimos a voz do Senhor, mas ainda estamos prostrados nos nossos angústias e sentimentos. E Deus fala: levanta-te, Josué. Não te ordenei? Seja forte, seja corajoso. E o que vai me chamar a atenção é que em Josué capítulo 3, versículo 5, Josué agora dá uma ordenança para o povo, porque ele foi encorajado por Deus. E toda vez que Deus fala com a gente, nos dá uma direção, um caminho de propósito. Toda vez que Deus desce na casa, toda vez que Deus fala na igreja, toda vez que Deus desce no seu carro, no seu quarto, no teu banheiro, na tua cozinha, Ele sempre traz uma direção. Ô Josué, vai pelos caminhos, porque a terra já te dei. Então Josué agora vai transmitir ao povo dizendo: ô povo, ser forte, corajoso. Por quê? Porque as terras eu já dei por herança. E talvez a gente não tenha entendido, porque Deus está à frente dessa batalha. E toda vez que Deus está à frente tem crescimento. Toda vez que Deus está à frente tem palavra. Toda vez que Deus está à frente tem manifestação do Espírito Santo. Toda vez que Deus está à frente tem cura. Quando é o homem que está à frente, eu, falho pecador. Pode ver que paralítico não anda, cego não enxerga, surdo. Mas quando é o Espírito Santo, aquele que convence o homem, aquele que levanta o homem, aquele que alegra o homem, aquele que dá nova oportunidade ao homem, aquele que limpa, que lava, que transforma, tira as vestes sujas, coloca as vestes novas, tira as vestes manchadas de pecado, coloca as vestes renovadas do sangue de Jesus. Por quê? Porque ele é um amigo do noivo e prepara a sua noiva para se encontrar com Cristo. Então, quando é o Espírito Santo que faz, não tem quem possa impedir as coisas que o Espírito Santo faz. Por quê? Porque em João capítulo 14, Jesus mandou o amigo do noivo dizendo: ó, eu vou, mas não vos deixarei só, enviarei outro Consolador, a fim de que estejais com vocês até os confins dos dias. Então esse Espírito Santo que toma conta de Josué, e Josué agora é animado pela presença do Espírito Santo. Aquele que prepara a noiva, aquele que adorna a noiva, aquele que coloca os brincos de ouro na noiva. Não estou falando de brinco físico, não. Aquele que dá os dons para as noivas, né? Para que a igreja possa ser fortalecida. É esse mesmo Espírito. Aquele que coloca sobre nós os frutos do Espírito: amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio. É esse Espírito que nos anima e diz para a gente: levanta-te, não te ordenei eu? Ser forte e corajoso. Esse mesmo Espírito que foi liberado a Josué é o mesmo Espírito que está aqui nesta noite dizendo para você: por que está prostrada ou prostrado ainda? Por que você está nessas condições ainda? Porque as suas vestes ainda estão sujas? Troca as suas vestes, rasga se for preciso. Porque eu te levanto hoje, Josué, e te ordeno: eu vou à frente, irei contigo. Josué olha para o povo e falou: povo, Deus já falou comigo. Disse que as terras são nossas. Diz que o engenheiro Goulart é nosso. Diz que o Cangaíba é nosso. Diz que o Pira é nosso. Diz que USP é nosso. E aí por assim por diante, Vila Silvia, Vila Cisper. Deus já falou com a gente. É tudo nosso, está liberado. Você não está pegando isso aqui, né? Você se prepare. E Josué era para o povo e falou: seu povo, santificai-os, porque amanhã fará maravilha o Senhor no meio de nós. Santificai-vos, povo. Por quê? 3:5. E Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Então Deus está te subindo, te promovendo de nível. Deus fala para você: saia do nível anterior, porque agora a gente está trocando o nível. E quando Deus nos sobe de nível, né, tem mais trabalho, tem mais população para a gente cuidar. Então as vagas ministeriais vão ser abertas. Procura-se evangelistas e está tudo aqui, ó. Pastores, músicos, está tudo aqui, ó. O problema é que a gente está: Moisés morreu. Moisés morreu. E Deus está louco para dar um tapa na sua orelha e fala: levanta, Josué. E está tudo aqui. Então é um tempo que Deus está nos trocando de nível.
mudando de nível. Hoje Deus te escolheu. E pega isso aqui, meu. Pelo amor de Deus. Tô com a voz um pouco ruim. Não dá nem para dar um brado hoje aqui. Tô bem de calma. Mas pega isso aqui. Deus está te revestindo para o próximo nível. Esquece esse luto. Chega, para de chorar, chega. Moisés já morreu, não tem o que fazer. Mas, pastor, mas meu pai morreu, você não sabe. Eu tinha uma história com ele. Também Josué tinha uma história com Moisés. A minha mãe morreu. Meu tio morreu, eu tinha uma história com meu tio também, mas eu preciso caminhar, eu preciso avançar. Então, Josué, vai. É como se Deus estiver abrindo essas portas que vivem fechadas aqui, ó. Para que não saia o som, já você viu polícia ali já. Mas Deus abrindo as portas espirituais, não essas aqui. Porque essas são pequenas. Aqui Ele está abrindo, Ele está escancarando. A única porta que é estreita é do céu. A da igreja é larga. Porque o povo tem que entrar. E Deus está falando assim, ó, estou abrindo as portas da igreja. Porque o povo vai entrar. Mas e aí, Josué? Você vai ficar chorando ou vai se levantar? É Deus perguntando para você. Vai ficar chorando? Ou vai se levantar, Josué? Então para de ficar se humilhando. Se humilhando para pessoas, contando sua história para pessoas que não tem nem que saber da sua vida. Chorando para pessoas. E Deus está falando, ô Josué, toma vergonha na cara, Josué. Levanta-te. Porque ele me traiu. Porque ela me traiu. Porque meus irmãos não gostam de mim. Eu sou o José da família. Você é Judá, você jogou José dentro do poço. A gente tem a mania de ser os personagens bonzinhos da Bíblia, né? A gente quer ser Davi, a gente quer ser José. Ninguém quer ser ruim. Saul ninguém quer ser. Né? Mas a gente carrega algumas coisinhas de Judas em nós. De Pedro. A raivinha de Pedro. Parece que a gente não perdoa, parece que a gente não deixa. Para de carregar esse fato que não é seu. Ô Josué, levanta-te. É tempo de você ser usado aqui na presença de Deus. Né? É tempo de você ser usado na casa do Senhor. Na tua família. De boca fechada, não é pregando Bíblia lá para tua família, não. É com exemplo, Josué. É com exemplo lá dentro, lá. É difícil, mas tem que ser assim. Não precisa ficar falando que eles vão para o inferno. Cara, você precisa ganhar a sua família. Ah, mas tem uma festa da minha família lá, porque eles só bebem. Mas o diferente tem que ser você, cara. Eu não vou porque agora eu sou do com crente. Você é santarrão. É sua família. Vai lá, senta na cadeirinha, bebe seu guaraná. Canta o seu parabéns lá. E vai para sua casa. Não seja chato, crente chato. Ah, não vou, não faço, não posso. Porque agora eu sou o quarto da Trindade. Não, você é um Josué frustrado, com depressão, correndo do chamado de Deus, correndo das coisas de Deus. E Deus hoje está aqui dizendo assim, ô Josué, levanta-te, porque eu sou contigo, Josué. Deus tem algo para entregar nas tuas mãos hoje. Se coloque de pé, já estou encerrando. Queria chamar o louvor, nós temos 5 minutos ainda. Tem ministérios parados aqui dentro. Deus está mostrando. Tem ministérios parados aqui dentro. Ministério da palavra. Ministério de dança. Meu Deus. Tem ministérios evangelísticos aqui que já entrou em cada lugar. Já fez tantos eventos. E hoje está dizendo assim, Moisés morreu. O que será de mim? E Deus está falando assim, ô Josué, estou te mudando de nível. Estou te transicionando de nível. Vamos orar, vamos louvar o Senhor. Josué falou, ô povo, eu sei que é gostoso um cafezinho da manhã. Olha o Josué falando pro povo, hein? Ô povo, é bom um pãozinho com manteiga de manhã, um cafezinho bem quente. Nossa, como é maravilhoso. Mas vocês estão começando, ô povo, o jejum às 6, entregando 6:30, porque não aguenta o cheiro do café. O horário do almoço, parece que a carne fala mais alto. Eu tô incluído nesse povo também, viu? Sou Josué também, né? Cafézinho cheiroso, que você fala, meu Deus, você prometeu pro Senhor que ia até meio-dia, você não consegue segurar até 6:20. Mas Deus fala assim, santificai, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Deus está levantando ministérios aqui, de volta. Ministérios que estão caídos,
Não por conta que você caiu, mas por conta que fizeram com você e você fala: não quero mais saber, não sei de nada. Foi traído. E Deus fala assim: não, levanta, Josué. Levanta. É com você mesmo que Deus está falando hoje aqui. Levantando ministérios aqui. Babassu e Candarácia. Oh, Espírito Santo, você pode sentir a presença de Deus aqui. Você pode ver Deus aqui abrindo as portas da igreja. Um povo novo entrando, porque Josué decidiu se levantar. Está correndo do chamado, está correndo das consagrações, está correndo dos cultos, das oportunidades. Mas Deus está falando assim: ó, estou te chamando hoje aqui, Josué. Estou te trazendo de volta para o altar, porque com Moisés eu já tratei, com Moisés eu já fiz, com Moisés eu já abri o céu, com Moisés eu já falei. Agora é com você, Josué. Então, Josué, levanta-te, levanta a sua cabeça aqui hoje. Oh, Espírito Santo, eu sinto Deus aqui nesse lugar. Eu sinto Deus quebrando os corações aqui nesse lugar. Oh, Espírito Santo. Oh, aleluias. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor aqui por alguns minutos. Aleluias. Você pode conversar com Deus aqui. Você que tem ministério e está parado, você pode falar com Deus aqui nessa noite. Ele está falando com você. Você pode falar com Ele? Você pode falar com Ele? Oh, Josué, levanta-te, Josué, levanta-te. Oh, Rabadabarraço e Candarácia. Então tira o medo do teu povo, Senhor. Levanta o teu povo aqui nessa noite. Oh, Senhor Deus, derrama um bálsamo, Senhor Deus, uma unção renovada. Oh, Senhor Deus, tira as vestes de sujeira e coloca as vestes celestiais no teu povo. Oh, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, pessoas que estão assim com as suas ferramentas paradas, oh, Senhor Deus, que o Senhor possa levantar hoje aqui, Senhor. Oh, Espírito Santo, renova o teu povo, batiza o teu povo, levanta o teu povo. Oh, Rabadabarraço e Candarácia. Oh, Rabadarabadarraço e Candarácia. Você pode falar com o Senhor aqui. Oh, tira essa vergonha do teu coração. Fale com Deus. Rasga tuas vestes. Que me faz dizer Moisés, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, Vento forte. E o que me faz tremer as... Levanta-te, Josué. Oh,